Olá, pessoal! Nesse vídeo, nós vamos tratar do sistema de coordenadas esféricos, ou das coordenadas esféricas, tá bom? As coordenadas esféricas, elas são as coordenadas R, θ e φ, ou seja, eu vou localizar um ponto no meu espaço através dessas três entidades, certo? E vamos ver como é que a gente define essas coordenadas R, θ e φ, certo? Imagine aqui um ponto no espaço, nessa figura aqui, eu estou localizando um ponto no meu espaço, certo? Por um vetor posição R. A minha coordenada esférica R nada mais é do que o módulo desse vetor posição, tá bom? Então, é a distância de um ponto no espaço até a origem do sistema de coordenadas, certo? O R, ele é definido como sendo a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, certo? E o R constante, ele define uma família de superfície. O R constante define uma superfície, na verdade, né? Então, para cada valor de R, eu tenho uma família de superfícies. E que superfícies são essas? São esferas concêntricas, certo? Cascas esféricas concêntricas. Aqui eu boto uma figura para vocês visualizarem. Então, a família de superfícies ligadas à coordenada R vão ser cascas esféricas concêntricas, tá bom? Uma para cada valor de R. Então, o R constante aqui, ele define uma esfera centrada na origem. Ora, se esse R, ele é definido como a distância à origem, o meu R, ele varia de 0 até infinito. Tá bom? A minha segunda coordenada do meu sistema esférico é a coordenada θ. Quem é esse ângulo θ? Esse ângulo θ, gente, ele é medido a partir do eixo Z, do eixo polar Z, certo? Então, eu pego o meu vetor R, que localiza o meu ponto no espaço, eu já tenho a distância à origem, só que isso não é suficiente para localizar esse ponto, porque a distância à origem vai me dar todos os pontos em cima da minha casca esférica de raio R. Opa, agora eu limito o θ. Eu disse que dentre todos esses pontos em cima da esfera, eu quero os pontos que façam o ângulo θ com o eixo Z, certo? Na hora que eu faço isso, eu delimito um cone. Um θ constante, ele delimita esse cone circular reto aqui, certo? Então, a interseção entre um R constante e um θ constante vai me dar esse círculozinho aqui, como vocês podem ver, que vai ser a interseção da minha esfera com o meu cone, certo? Como é que eu meço esse θ? A partir do eixo Z, certo? Então, o meu θ, ele é definido como sendo o arco cujo cosseno, ou cosseno a menos 1, o arco cujo cosseno é Z sobre R, tá bom? Escrevendo o meu R em coordenadas cartesianas, que eu já sei, então isso me dá cosseno a menos 1 de Z sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, tá certo? É assim que eu defino o meu θ em termos das coordenadas cartesianas, certo? E o meu θ constante, ele define um cone circular reto centrado no eixo polar. Centrado no eixo polar Z. Ok? Opa, beleza. Agora, se eu delimitei o meu R, a minha distância à origem, delimitei o meu θ, agora eu tenho todos esses pontos aqui nesse círculo preto que eu desenhei, que é a interseção da minha esfera com o meu cone. Para eu terminar de determinar esse meu ponto no espaço, eu preciso da minha última coordenada esférica, que é a coordenada φ. E quem é essa coordenada φ, gente? Essa coordenada φ é o ângulo entre o eixo semi-eixo positivo x e a projeção do meu vetor posição no meu plano xy, tá? Então, tá aqui meu vetor posição R. Eu vou pegar a projeção dele aqui
no meu plano XY, esse aqui vai dar a projeção do meu vetor R no plano XY. E eu vou medir esse ângulo φ a partir do eixo X até essa minha projeção, tá bom? Esse é o meu ângulo φ. O meu ângulo φ, então, ele é matematicamente definido como o arco cuja tangente é Y sobre X, certo? E um φ constante, ele me define um meio plano, né? Um meio plano delimitado pelo eixo polar Z, tá bom? Que tá aqui na figurinha, esse meu plano aqui em roxinho, tá bom? Então, agora, eu consigo definir o meu ponto no espaço, porque dentre todos esses pontos que poderiam estar aqui no meu círculo, o ponto que tem um eixo, faz a interseção com o meu semiplano, é esse ponto aqui, certo? Então, agora eu localizo o meu ponto no espaço pelo meu R, θ e o meu φ, tá bom? Nessa figura aqui de cima, vocês também conseguem ver os vetores unitários, né? Lembrando que os vetores unitários, eles apontam sempre na direção de crescimento da coordenada, tá bom? Então, o R chapéu é um vetor radial, que aponta na direção do crescimento de R. O θ chapéu é um vetor que aponta na direção de crescimento do meu ângulo θ e o meu φ na direção de crescimento do meu ângulo φ. Eu gostaria também de deixar aqui enfatizado a variação, né? O meu θ, ele é um ângulo que varia entre 0 e π, tá bom? E o meu φ é um ângulo que varia entre 0 e 2π, tá bom? Então, vamos lá. Qual é o nosso objetivo agora? O nosso objetivo é fazer tudo que a gente fez lá para o sistema de coordenadas cilíndricos. A gente quer descobrir nossos fatores de escala, os nossos H's, que aqui vão ser o HR, Hθ e Hφ, certo? A gente quer descobrir quem são os nossos vetores unitários, R chapéu, θ chapéu e φ chapéu, em função dos vetores unitários do sistema cartesiano. A gente quer saber descrever como é um deslocamento infinitesimal em coordenadas esféricas, como é que eu escrevo o elemento de área, como é que eu escrevo um elemento de volume. E, finalmente, a gente quer saber escrever o gradiente de divergência rotacional em coordenadas esféricas, tá bom? Então, esse é o objetivo. Então, vamos lá, começando pelo cálculo dos nossos fatores de escala. Então, quem é o nosso HR, gente? O nosso HR vai ser a raiz de dρx, dρr ao quadrado, mais dρy, dρr ao quadrado, mais o dρz, dρr ao quadrado. Vamos só inverter, antes disso, deixa eu inverter minhas equações de transformação, porque o que eu acabei de dar para vocês são as equações de R, θ, φ em função de x, y, z, mas a gente pode escrever x, y, z em função de R, θ, φ, tá bom? A gente vai inverter aquelas relações. Se a gente inverter as relações, a gente descobre que o nosso x, ele é escrito como um R seno θ cosseno φ. Eu vou já mostrar isso para vocês também geometricamente. O nosso y, ele é o R seno θ seno φ. E o nosso z é um R cosseno θ, tá bom? Isso aqui a gente consegue ver do nosso próprio desenho aqui, nessa primeira figura aqui, ó. Se vocês notarem, esse ponto aqui, localizado pelo vetor R, a projeção dele na direção Z, ou seja, a coordenada Z desse ponto, nada mais é do que o módulo do vetor posição, que é a coordenada esférica R, cosseno de θ. Então, esse tamanho aqui, ó, é o meu R cosseno de θ, tá bom? Já a projeção
de R no plano XY é R seno θ. Então, esse camarada aqui é R seno θ, certo? Então, esse ponto tem uma projeção no plano XY de R seno θ. Agora, se eu quiser projetar puramente na direção X, eu vou descer aqui uma perpendicular. E aqui eu vou ter, vocês me perdoem aí o desenho, a falta de habilidade para desenhar. Mas, enfim, a ideia vocês vão ter, certo? Se eu pegar essa projeção aqui vai ser o R seno θ cosseno φ. Então, R seno θ cosseno φ. Analogamente, se eu pegar a projeção agora na direção X, esse tamanhozinho aqui, ou na direção Y, perdão, vai ser o R seno θ seno φ, tá bom? E daí eu também consigo enxergar geometricamente a relação entre x, y, z e r, θ e φ, tá bom? Então, vamos lá. De posse agora dessas equações de transformação, eu posso deduzir os meus fatores de escala, né? O primeiro vai ser o nosso HR. Então, vamos lá. Quem é derrom X? Derrom R. Derrom X, derrom R, vai me sobrar seno θ cosseno φ, tá bom? Quem é derrom Y? Derrom R. Vai me sobrar seno θ seno φ. E, finalmente, quem é derrom Z, derrom R? É simplesmente cosseno de θ, certo? Então, o nosso HR vai ficar a raiz de seno ao quadrado de θ cosseno ao quadrado de φ, mais seno ao quadrado de θ seno ao quadrado de φ, mais cosseno ao quadrado de θ, certo? Ora, gente, mas eu posso pegar esses dois primeiros termos aqui e botar o seno ao quadrado de θ em evidência. E quando eu boto o seno ao quadrado de θ em evidência, vai ficar seno ao quadrado de θ que multiplica cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ. Só que cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ é 1. Então, vai ficar, no final das contas, só seno ao quadrado de θ. Quando eu pego esse seno ao quadrado de θ que restou com cosseno ao quadrado de θ, também vai dar igual a 1. Então, o meu HR vai ser simplesmente igual a 1. Raiz de 1, que é 1, tá bom? Quem é agora o nosso Hθ? O Hθ vai ser a raiz quadrada de derrom X, derrom θ ao quadrado, mais derrom Y, derrom θ ao quadrado, mais derrom Z, derrom θ ao quadrado. Ok? Só que das minhas equações de transformação, quem é derrom X, derrom θ? Vai ficar R cosseno θ, cosseno φ. Quem é derrom Y, derrom θ? Vai ficar R cosseno θ, seno φ. E, finalmente, quem é derrom Z, derrom θ, vai ficar menos R seno θ. Derivada do cosseno é menos o seno. Ora, mas como tá todo mundo elevado ao quadrado, né? Isso aqui vai me dar R ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, cosseno ao quadrado de φ, mais R ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de φ. Menos R seno de θ ao quadrado vai ficar mais R ao quadrado, seno ao quadrado de θ. Ok? Então, eu vou pegar o meu R ao quadrado, aparece nos três termos. Então, eu coloco ele em evidência e ele já pode sair da raiz como R. Aqui, vai me sobrar o quê? Eu vou botar o cosseno ao quadrado de θ em evidência. Quando eu botar o cosseno ao quadrado de θ em evidência, o que é que vai me sobrar? Cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ.
mais seno ao quadrado de θ. É similar ao que a gente fez lá no HR, que eu argumentei, tá bom? Isso aqui é igual a 1. Vai me sobrar cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, que também é igual a 1. Então, raiz de 1 é 1. Então, o meu Hθ vai ser simplesmente R, a coordenada R, tá bom? Então, eu descobri que o meu HR é igual a 1, e o meu Hθ é igual a R. Finalmente, vamos para o último fator de escala, né? O meu Hφ vai ser dρ x, dρ φ ao quadrado mais dρ y, dρ φ ao quadrado mais dρ z, dρ φ ao quadrado. A raiz disso tudo, certo? Ora, vamos lá para as equações de transformação. O z depende de φ? Não, o z só depende de r e θ. Então, eu já sei que dρ z, dρ φ é igual a 0. Além disso, dρ x, dρ φ vai ser o quê? Derivada de cosseno de φ é menos seno de φ. Então, vai ficar menos r seno de θ, seno de φ. Dρ y, dρ φ vai ficar r seno de θ cosseno de φ. E aqui, só para colocar explicitamente, dρ z, dρ φ é 0, porque z não depende da coordenada φ, tá bom? Então, nosso Hφ vai ficar raiz de... Quando eu levar tudo ao quadrado, vai ficar r ao quadrado, seno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de φ, mais r ao quadrado, seno ao quadrado de θ, cosseno ao quadrado de φ, certo? Se eu colocar o meu r ao quadrado, seno ao quadrado de θ em evidência, isso vai ficar multiplicado pelo seno ao quadrado de φ mais cosseno ao quadrado de φ, que é 1. Então, o meu Hφ vai me dar simplesmente a raiz de r ao quadrado, seno ao quadrado, que vai ficar o meu r seno de θ. Tá joia? Esse vai ser o nosso Hφ. Notem que, novamente, assim como aconteceu para o caso do sistema cilíndrico, os fatores, esses H's associados às coordenadas de comprimento, eles dão a dimensional. Ó, o nosso HR deu 1. Já o nosso Hθ e Hφ, que são os H's associados às coordenadas de ângulo, eles deram uma dimensão de comprimento. O Hθ deu R e o Hφ deu R seno de θ, certo? Então, vamos lá. De posse desses resultados, eu já posso calcular os nossos vetores unitários, né? Do sistema esférico. Lembra lá para mim que o vetor unitário, os nossos EIs, ele era 1 sobre HI, dρ R, dρ QI, certo? Usando essa definição, o que é que eu tenho? Que o meu R chapéu vai ser 1 sobre HR, dρ R chapéu, dρ R. Ora, HR é igual a 1, então vai ficar simplesmente dρ R chapéu, vetor R, dρ R coordenada, tá? Não confundir um com o outro. Então, isso aqui vai ficar dρ R de x, x chapéu, mais y, y chapéu, mais z, z chapéu, ok? O x é R cosseno de θ, ou perdão, R seno de θ, cosseno de φ. Quando eu derivar em relação a R, dρ x, dρ R, vai me sobrar o quê? Seno θ, cosseno φ, na direção de x. Quando eu derivar o y em relação a R, a gente já calculou também. Vai me sobrar o quê? Seno θ, seno φ. Então, vai ficar seno θ, seno φ, na direção de y chapéu. E a derivada de z, da coordenada z em relação à coordenada R, vai me sobrar só o cosseno de θ, na direção z. Então, tá aqui o meu R
meu R chapéu. Analogamente, o meu teta chapéu é 1 sobre o meu H teta, D-ROM, R vetor, D-ROM teta. O H teta é 1 sobre R, D-ROM teta. Eu vou botar os meus x, y e z explícitos aqui, tá? Pra ficar mais fácil a gente fazer as derivadas. O meu x é R seno teta cosseno φ, na direção de x chapéu. O meu y é R seno teta seno φ, na direção de y chapéu. E o meu z é R cosseno teta, na direção de z chapéu, ok? Quando eu fizer as minhas derivadas, como isso aqui é uma derivada parcial em relação a teta, o R e o φ se mantêm constantes. Então, o meu R aqui pode sair e cancelar com esses outros, com esse 1 sobre R do lado de fora. E tudo que é φ também sai, certo? Então, a derivada de seno de teta em relação a teta é cosseno de teta. Então, vai ficar cosseno de teta, cosseno de φ, na direção de x chapéu. Na direção de y chapéu vai ficar a derivada de seno de teta novamente, que dá cosseno de teta. Novamente, seno, que multiplica seno de φ. Finalmente, a derivada de cosseno de teta vai ficar menos seno de teta. Então, eu vou ter menos um seno de teta na direção z. E esse é o nosso teta chapéu. Tá bom? Finalmente, o nosso φ chapéu, quem deve ser? Nosso φ chapéu vai ser 1 sobre o nosso Hφ, D-ROM R, D-ROM φ. Nosso Hφ é 1 sobre R seno teta, certo? D-ROM φ de quem é o x? Aqui eu tô simplesmente, gente, escrevendo o meu vetor posição. X chapéu, y chapéu e z chapéu. Sendo que o x e o y, z, eu tô escrevendo em termos das coordenadas esféricas, tá? Então, isso aqui vai ficar R seno teta cosseno φ, na direção de x chapéu, mais R seno teta seno φ, na direção de y chapéu, mais R cosseno teta, na direção de z chapéu. Tá bom? Então, o meu φ chapéu vai ficar o quê? Como eu tô derivando em relação a φ, se meu R pode sair da derivada, eu já cancelo os meus R's aqui. Meu seno de teta vai cancelar com meu seno de teta no primeiro termo. A derivada do cosseno vai me dar menos o seno. Então, vai ficar menos um seno de φ na direção x. Na direção y, novamente o meu seno de teta vai cancelar com sobre o seno de teta. Derivada do seno de φ dá cosseno de φ. Finalmente, agora, a componente z não depende de φ. Então, a derivada em relação a φ é simplesmente zero. E eu obtenho o meu φ chapéu, como eu deveria obter, né? O meu φ é um ângulo medido só no plano XY. Então, é de se esperar que o meu φ chapéu também esteja simplesmente contido no ângulo XY. Ele é o mesmo φ chapéu lá do sistema cilíndrico, tá bom? Então, com isso, gente, a gente achou os nossos vetores unitários, R chapéu, teta chapéu e φ chapéu, em termos dos vetores unitários cartesianos, x chapéu, y chapéu e z chapéu. Analogamente ao que a gente fez lá no sistema cilíndrico, a gente vai querer escrever, a gente pode escrever isso aqui numa forma matricial, né? Dizer que o R chapéu, teta chapéu, φ chapéu, escrever como um vetor coluna, que é transformado a partir dos vetores x chapéu, y chapéu e z chapéu, através da matriz. Agora, eu vou ter que aumentar essa matriz aqui. Vou botar logo a matriz de transformação. Aqui eu vou ter um seno de teta, cosseno de φ,
seno teta, seno φ, cosseno teta, certo? Agora, o meu teta chapéu vai ser quem? Cosseno teta, cosseno φ, na direção x, cosseno teta, seno φ, na direção y, e menos seno de teta, na direção z. E o φ chapéu é menos seno de φ, na direção x, cosseno de φ, na direção y, e nada na direção z, tá bom? Então, eu posso escrever de uma forma mais concisa, assim. Com isso, lembra lá que essa matriz aqui, que eu posso chamar de M, ela faz a ligação entre os meus vetores unitários de dois sistemas ortogonais. Então, essa matriz M aqui, ela é ortogonal. Isso indica que a matriz M é ortogonal. O que implica que M inverso é igual a M transposto, certo? Que me deixa uma tarefa fácil de inverter essa matriz, basta eu transpor. Então, eu posso escrever o meu x chapéu, y chapéu e z chapéu como sendo a inversa de M, só que a inversa de M aqui é igual a transposta de M. Então, tudo que é linha vira coluna. Então, a primeira linha vai virar a primeira coluna. A segunda linha vai virar a segunda coluna. E a terceira linha vai virar a terceira coluna, certo? Isso aqui vai ser R chapéu, teta chapéu e φ chapéu, tá joia? Então, daqui eu consigo escrever agora o meu x chapéu, y chapéu e z chapéu em função dos vetores de base do sistema esférico, tá? Dos meus vetores unitários, R chapéu, teta chapéu e φ chapéu. No fundo, o que eu tô fazendo aqui, gente, é uma mudança de base, certo? X chapéu, Y chapéu e Z chapéu formam uma base para o meu espaço tridimensional. Qualquer vetor pode ser escrito como uma combinação linear desses vetores. Analogamente, R chapéu, teta chapéu e φ chapéu também formam uma base para o meu sistema tridimensional. E qualquer vetor pode ser escrito como uma combinação linear deles três. Tá bom? Então, no fundo, o que eu estou fazendo é uma mudança de base. Então, isso aqui, eu sei que X chapéu vai ser seno de teta, cosseno de φ na direção R chapéu, mais cosseno teta, cosseno φ na direção teta chapéu, menos seno de φ na direção φ chapéu. Y chapéu vai ser igual a seno teta, seno φ na direção de R chapéu, mais cosseno teta, seno φ, teta chapéu, mais cosseno φ, φ chapéu. E o meu Z vai ser simplesmente cosseno teta, R chapéu, menos seno teta, teta chapéu, ok? Então, essas são as relações de transformação entre os vetores de base do sistema cartesiano e sistema esférico, tá? Lembrando que com isso a gente acabou de resolver os dois primeiros exercícios da seção de coordenadas esféricas do Afkin, que ele pede exatamente para a gente encontrar os vetores de base do sistema esférico e depois inverter a relação, escrever os do sistema cartesiano em termos do sistema esférico, tá bom? Então, a gente acabou de resolver a 2.5.1 e 2.5.2. Perdão, gente, a gente resolveu, na verdade, só 2.5.1, né? O livro não pede essas relações aqui, eu fiz de bônus, tá joia? Ele só pede pra gente achar isso aqui, que ele não acha na teoria, tá bom? Então, a gente resolveu, na verdade, só o primeiro exercício do sistema de coordenadas esféricos. Sistema de coordenadas esférico.